Você já se sentiu como se tudo que conquistou ainda não fosse o bastante? Como se não importa o quanto você corra, o vazio dentro de você continua te alcançando? E pior, como se, às vezes, até mostrar essa vulnerabilidade parecesse mais uma fraqueza do que um alívio? É exatamente sobre isso que fala BoJack Horseman, uma série que, por trás do humor ácido dos personagens caricatos, revela uma verdade incômoda: a luta constante contra nós mesmos. E é curioso, porque em um mundo onde somos incentivados a parecer fortes, bem-sucedidos e felizes o tempo todo, BoJack faz o oposto. Ele se desmancha na frente do espectador. Ele tropeça, erra, se sabota e, no processo, revela algo que muita gente passa a vida tentando esconder: a própria vulnerabilidade. Nesse vídeo, vamos entender como a vulnerabilidade não é apenas um detalhe na construção desse personagem, ela é a essência dele. E talvez seja exatamente por isso que, no fundo, todos nós somos um pouco BoJack. Mas afinal, quem é BoJack Horseman? BoJack é um ex-astro de sitcom dos anos 90. Rico, famoso, odiado de pessoas, mas profundamente infeliz. Por fora, ele carrega a imagem de um cara sarcástico, arrogante e autossuficiente, mas por dentro, vive uma guerra silenciosa, uma batalha constante contra seus próprios pensamentos, suas escolhas e, principalmente, contra si mesmo. Sua história começa muito antes da fama. E como em quase toda dor que carregamos na vida adulta, tudo se conecta à infância. BoJack cresceu em um lar emocionalmente destruído. Sua mãe, Beatrice, era fria, crítica, incapaz de demonstrar qualquer afeto. Seu pai, alcoólatra e ausente, projetava nele a frustração de uma vida que nunca quis ter. Desde cedo, BoJack aprendeu que amor era sinônimo de cobrança, rejeição e insuficiência. E é isso que molda sua vida. Ele busca de todas as formas preencher esse vazio, seja com sucesso, dinheiro, relacionamentos superficiais ou vícios. Mas nada nunca é suficiente. Porque quando a dor vem de dentro, não existe nada do lado de fora capaz de curar. E talvez essa seja uma das maiores genialidades da série. Ela não constrói BoJack como um vilão, e muito menos como um herói. Ele é uma colisão constante de intenções boas e comportamentos destrutivos. Ele quer ser alguém melhor, mas não sabe como. E muitas vezes, quando parece que está prestes a mudar, ele simplesmente volta aos mesmos padrões. É difícil assistir, é desconfortável, porque no fundo, o que incomoda em BoJack é o que reconhecemos em nós mesmos. E é aqui que começa a verdadeira força dessa série. Ao invés de esconder, ela joga na nossa cara aquilo que, na maioria das vezes, a gente prefere ignorar: nossa própria vulnerabilidade, nossas feridas e nossos ciclos que parecem impossíveis de quebrar. E se você acha que isso já é pesado, espera até ver como a série leva essa desconstrução ao extremo, porque a partir daqui, a máscara cai de vez. Se até aqui você já percebeu que BoJack não é um personagem fácil, prepare-se, porque a série não quer que você se sinta confortável. Na verdade, ela faz questão de te colocar cara a cara com o desconforto. Enquanto muitas obras tentam suavizar os defeitos dos personagens, BoJack Horseman faz o oposto. Ela disseca, sem anestesia, cada fraqueza, cada falha, cada pensamento autodestrutivo. E talvez nenhum episódio mostre isso de forma tão brutal quanto Stupid Piece of Shit. Nesse episódio, pela primeira vez, a gente ouve o monólogo interno de BoJack. E o que deveria ser apenas uma voz da consciência, na verdade, é um massacre psicológico. Você é um pedaço de lixo. Por que você sempre estraga tudo? Por que você é assim? É um espiral de autodepreciação, culpa e vergonha. É desconfortável, porque de repente, a série escancara um tipo de vulnerabilidade que quase ninguém tem coragem de admitir. A guerra que acontece dentro da nossa própria mente. E isso não é um recurso isolado. Na verdade, a série inteira é construída sobre episódios que confrontam, sem piedade, as vulnerabilidades mais profundas dos personagens. Pegue, por exemplo, o episódio Fish Out of Water. Nele, BoJack participa de um festival subaquático onde, por questões óbvias, não pode falar. E a ironia é cruel. Justamente um personagem que já tem dificuldade de se comunicar, agora precisa viver uma experiência inteira sem dizer uma única palavra. O silêncio nesse episódio não é só um recurso artístico, é uma metáfora perfeita para a desconexão emocional. A sensação de estar cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo completamente sozinho. Outro momento absolutamente desconfortável e brilhante é o episódio do funeral da mãe, Free Churro,
O episódio inteiro é BoJack sozinho no palco, fazendo um monólogo no funeral da própria mãe. E se você acha que isso seria uma oportunidade para redenção, ou ao menos reconciliação, não é. O discurso é um misto de rancor, sarcasmo, dor e, principalmente, vazio. Porque, no fundo, ele percebe que nem a morte dela trouxe algum tipo de encerramento emocional. E talvez o ponto mais sombrio da série, e ao mesmo tempo o mais humano, seja o arco que envolve a morte de Sarah Lynn. Sarah era uma ex-estrela mirim, amiga de BoJack desde a infância televisiva, uma jovem que também carregava traumas, vícios e a constante busca por aprovação. No fundo, Sarah Lynn era uma extensão da própria vulnerabilidade de BoJack, e quando ela morre de overdose ao lado dele depois de um bender autodestrutivo, o peso da culpa se torna insuportável. E a série não tenta suavizar isso, ela não alivia a responsabilidade dele, ela não oferece desculpas. O que BoJack fez tem consequências, e é exatamente isso que torna essa obra tão honesta e, ao mesmo tempo, tão cruel. Porque ela não romantiza o sofrimento, ela escancara que ser vulnerável não é bonito, nem poético. Muitas vezes é feio, é pesado, é desconfortável, mas é real. É real quando BoJack tenta se reerguer e falha. É real quando ele machuca as pessoas que ama. É real quando ele percebe que nem todo pedido de desculpas conserta o que foi destruído. E a vulnerabilidade aqui não está só nas falas ou nas ações, está na estrutura da própria série. BoJack é construído em cima de silêncios desconfortáveis, de cenas longas onde nada acontece, exceto a dor existindo no rosto dos personagens. Está nos episódios experimentais como aquele onde acompanhamos uma versão imaginária da própria morte de BoJack, um episódio inteiro que é literalmente um diálogo com seus próprios fantasmas internos. E é aqui que a série se separa de praticamente tudo que já foi feito na televisão. Porque BoJack não entrega respostas fáceis, não há redenção mágica, não há arco de superação previsível. O que existe é a vida, com recaídas, com tentativas frustradas, com pequenos momentos de paz que parecem durar pouco, mas que talvez sejam tudo o que podemos ter. E se até aqui tudo isso parece pesado, é porque é, e deveria ser. Porque, no fundo, é exatamente esse peso que faz a gente olhar para essa história e, de alguma forma, enxergar algo muito familiar. A pergunta é, por que isso nos toca tanto? Por que, mesmo sabendo que BoJack é muitas vezes insuportável, seguimos assistindo, seguimos torcendo por ele? A resposta começa agora. Existe algo estranho que acontece quando você assiste essa série. Não demora muito para perceber que, de alguma forma, aquela história também é sobre você, porque ao acompanhar cada falha, cada arrependimento e cada tentativa frustrada de consertar o que parece irreparável, surge uma sensação desconfortável e, ao mesmo tempo, familiar. É como se de repente você se visse refletido ali, como se a série rasgasse aquela camada que a gente constrói todos os dias para parecer forte, funcional, bem-sucedido e revelasse aquilo que quase nunca mostramos para ninguém. E o mais desconcertante é perceber que no meio de tanta dor, confusão e autossabotagem, existe uma estranha forma de conforto. Porque de alguma forma, essa história prova uma coisa. Você não é o único a se sentir assim. Você não está sozinho nesse caos interno que muitas vezes parece impossível de explicar. E isso não acontece por acaso. A verdade é que BoJack não é apenas um personagem. Ele é a personificação de um sentimento coletivo. Uma geração inteira cresceu ouvindo que precisava ser bem-sucedida, feliz, produtiva o tempo todo. E quando percebeu que isso não preenche o vazio, começou a se perguntar: e agora? A série toca exatamente nesse ponto, porque BoJack vive algo que muitos de nós sentimos, mas temos vergonha de admitir. A sensação de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. O medo constante de nunca ser bom o bastante. A busca desesperada por algo, qualquer coisa, que preenche esse buraco que parece nunca se fechar. E isso não é só uma reflexão sobre saúde mental, é uma reflexão sobre existir, sobre como muitas vezes carregamos cicatrizes que ninguém vê. A dor de BoJack não é glamorizada, não é poética, ela é feia, desconfortável e muitas vezes vergonhosa. Assim como muitas vezes é a nossa. E o mais curioso é que, apesar disso, há algo profundamente libertador aqui. Porque, de repente, a gente percebe que não está sozinho nessa luta silenciosa. Que mesmo que não fale, muita gente ao nosso redor também carrega o peso de uma infância difícil, de amores frustrados, de ciclos que parecem inquebráveis. E talvez seja por isso que BoJack não é só uma série. É um espelho, um lembrete brutal de que fingir que está tudo bem
nunca funcionou. E que, no fundo, reconhecer nossa própria vulnerabilidade pode ser o primeiro passo para, quem sabe, começar a mudar alguma coisa. Depois de tudo isso, fica claro que BoJack nunca foi apenas uma série sobre um cavalo deprimido. Ela quebrou um padrão. Rompeu com aquilo que durante muito tempo foi a base da maioria das narrativas. A ideia de que personagens precisam obrigatoriamente seguir uma linha de evolução previsível, onde eles erram, aprendem e no final se tornam alguém melhor. BoJack não te dá essa garantia, porque ele não é um herói tradicional e também não é um vilão completo. Ele é humano, extremamente humano, em toda a sua bagunça, sua dor e seus fracassos. E isso, por si só, já muda tudo. Antes de BoJack, animações adultas eram, na maior parte das vezes, sinônimo de humor irreverente, sátiras, piadas rápidas. Nenhuma série tinha ido tão fundo, com tanta coragem, na desconstrução da psique de um personagem. BoJack abriu um espaço que até então não existia, um espaço onde a dor pode ser discutida sem filtros, onde personagens não precisam ser exemplos, e sim espelhos, onde a vulnerabilidade não é um obstáculo da narrativa, mas o próprio combustível que a move. E isso mudou tudo. Hoje, é quase impossível não perceber a influência que BoJack deixou, seja no surgimento de outras séries mais introspectivas, mais honestas, mais dispostas a abandonar o conforto da comédia fácil, seja na própria forma como o público passou a consumir essas histórias. BoJack nos ensinou uma coisa extremamente desconfortável, mas real. Nem sempre as pessoas mudam, nem sempre as coisas melhoram, e nem sempre existe um final feliz esperando no horizonte. Às vezes, tudo o que podemos fazer é tentar ser um pouco menos horríveis do que fomos ontem. Esse, talvez, seja um dos maiores legados da série. Ela nos obriga a abandonar aquela narrativa confortável de redenção total e a aceitar que crescer, melhorar, mudar é um processo, e um processo cheio de recaídas, de dores, de passos para frente e, às vezes, de quedas brutais para trás. E isso não é só uma reflexão sobre BoJack, é sobre a vida, sobre como muitas vezes esperamos de nós mesmos o roteiro perfeito que simplesmente não existe. E é curioso perceber que, mesmo sendo uma série sobre fracasso, sobre vazio, sobre autossabotagem, BoJack também é, de alguma forma, uma história sobre esperança. Mas não aquela esperança ingênua, fantasiosa. É uma esperança mais crua, mais honesta. A esperança de que, mesmo cheios de falhas, ainda podemos escolher, tentar. E talvez isso seja tudo o que realmente importa. No fim das contas, BoJack Horseman nunca foi sobre um cavalo deprimido. Foi, desde o começo, sobre o que significa ser humano, sobre como é conviver com nossos erros, nossos traumas e nossas próprias limitações. A série não entrega respostas fáceis, não oferece redenção mágica, nem finais perfeitos, e talvez essa seja sua maior lição. Ninguém é só seus piores erros, mas também ninguém é só suas melhores intenções. Crescer dói, mudar é confuso, e aceitar quem você é, com tudo o que vem junto, talvez seja o desafio mais difícil da vida. E se existe alguma mensagem no meio de tudo isso, talvez seja essa: você não precisa estar inteiro para continuar tentando. E se esse vídeo fez você refletir, se ele te tocou de alguma forma, compartilha ele com alguém que também precise ouvir isso. Porque no fim, assim como BoJack, todos nós estamos só tentando descobrir como viver e, quem sabe, como ser um pouco menos horríveis do que fomos ontem.